Os eurodeputados não se preocupam apenas com a Europa. Para combater o aquecimento global, o mundo necessita do envolvimento de todos, mesmo daqueles que não têm recursos financeiros. Independentemente do quadrante político, todos os eurodeputados defendem uma aproximação real da União Europeia aos países em desenvolvimento, especialmente os do continente africano, salientando a importância da capacitação e da transferência de conhecimentos e tecnologias. É muito importante o financiamento aos países em desenvolvimento, especialmente os países menos desenvolvidos, os países mais pobres, por exemplo, entre os quais estão quase todos os países africanos. A União Europeia tem uma relação privilegiada com esses países, através de toda a política de desenvolvimento. É o país que mais contribui para o desenvolvimento destes países. Portanto, o valor de qual vai ser o envelope financeiro da ajuda à transferência de tecnologia e à capacitação é para que é que vai servir esse financiamento. E é muito importante a parte da capacitação institucional, a capacitação da sociedade civil, para que estes países, especialmente os países menos desenvolvidos, sejam capazes de absorver este financiamento e o utilizar para um desenvolvimento sustentável, utilizando tecnologias de baixo carbono e tecnologias limpas, para que tenham um desenvolvimento sustentável. A real partnership with the developing countries. On one hand, we have to help them financially, and equally important is to help them to build up the right institutions and to help them with technology. Could develop maybe or combat poverty in an African village without providing it with electricity. I think that we know the result. The result is bad. So we need a huge investment program for Africa, for South America, for parts of Asia, built around energy efficiency, helping them to build, for example, plus energy houses and renewable energies. A eurodeputada Fiona Hall vai mais longe e considera mesmo que transformar os países em desenvolvimento em economias verdes não só ajudará a resolver os problemas do aquecimento global, como as próprias carências financeiras desses países. There are mechanisms in place by which companies in Europe offset their emissions by investing in clean development schemes in other countries, but unfortunately that investment tends to go into the big players, into China and India, and really there is a huge amount to be done, particularly in the countries of Africa, to bring in renewable technology and energy efficiency in order to address poverty in those countries, because at the moment many countries are very dependent on oil imports and on rising energy prices, and if they could move to a green economy and have their energy coming from sustainable sources, then it would not only help climate change and help them because they are the countries that are suffering the most from climate change, but it would also liberate them from the danger of higher and rising energy prices, which have so devastated their economies in the past. So I believe there is a lot we can do, and I believe we should have a more relaxed attitude towards intellectual property rights when it comes to green technology, because frankly it's in our interest in Europe that as many other countries in the world use this technology as possible. I mean, we all suffer from climate change, where we suffer from the social disruption that comes from increased poverty and people being forced into migration. So really it's in everybody's interests that Europe helps the rest of the world to move towards a green economy. Mas esta questão é polémica. Alguns países em desenvolvimento exigiram durante a Cimeira de Copenhaga metas mais ambiciosas por parte dos países industrializados, União Europeia incluída. Houve quem reclamasse uma redução até 2020 de 40% das emissões de gases com efeito de estufa. Além de considerar esta uma meta quase impossível, o eurodeputado Carlos Coelho frisa que a intransigência nunca foi saudável para as negociações. O que parece importante é termos todos a bordo. O problema das mudanças climáticas não são resolúveis apenas com a vontade de um país ou mesmo de um continente. Tem que ser um esforço internacional e, portanto, temos de encontrar uma plataforma de compromisso. Naturalmente, cada um tem as suas exigências, elas são muito legítimas, mas exigências exageradas de um lado tenderão a não ser seguidas por todos. A União Europeia aqui está de cara levantada, foi a União Europeia que colocou Kyoto em cima da mesa, foi a União Europeia que colocou o pós-Kyoto em cima da mesa e esperamos que o nosso exemplo de determinação sejam seguidos pelos outros.
particularmente para aqueles que são mais difíceis, que são os chineses e os americanos.